Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Casa do Caminho, na cidade de Bielo-Biene, na Suíça. Hoje, que dia é hoje? 31 de janeiro de 2024. Daremos continuidade ao estudo do céu e inferno. Iniciaremos o capítulo 5, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Que bom que iniciaremos um novo capítulo. Então, hoje estamos aqui, muitos estamos juntos, muito encarnadinhos, somos 8, e dando as bem-vindas a todos vocês, em particular o nosso irmão Beto, que está deixando as suas tarefas lá no Brasil, e todos vocês, que a maioria estão no Brasil, não? A ver? Alors, oui, sim, a maioria estão no Brasil. Então, Beto, meus queridos irmãos e irmãs, é conosco, viu? Vocês sabem como funciona aqui o sistema do NEC, cada um cooperando e dando a sua participação, tá? Vamos lá, Beto, bem-vindo. Obrigado. Olá a todos. Primeiramente, agradecer essa oportunidade de podermos refletir a respeito aí dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Antes de começar, a Zélia falou um negócio na oração que é importante de pensar, e foi dito algumas coisas aqui nas conversas que é importante de comentar. Ela falou Jesus Cristo. E aí é importante lembrar que Jesus, enquanto encarnado, nunca foi chamado de Jesus Cristo. Muitos anos depois, apareceu essa palavra, foi designado como cristãos. Por que que isso é importante? Que agora mesmo falou assim, estava falando sobre milho e que muda o nome conforme a região do Brasil. E assim é no mundo todo. E imagina quando a gente olha para trás, 1.000 anos, 2.000, 3.000 anos. Às vezes a gente tem pretensões de olhar para textos e pensar assim, nossa, esse pessoal, eles eram muito ingênuos. E talvez seja um equívoco nosso, porque tudo que tem um conjunto cultural de uma época tem um significado naquela cultura que talvez nos escapa. E que somente grandes pessoas que aprofundam muito naquilo que vão conseguir perceber. E toda essa introdução é porque a gente vai ver agora muito da mitologia grega e romana. E às vezes a gente pode, assim, ser levado a pensar assim, nossa, que ingenuidade e tal. E às vezes não. É uma captação e uma cultura de um povo. O segredo de olhar para culturas antigas é trazer isso para o nosso dia a dia, aquilo que já era percebido por aquele povo e que faz sentido hoje para nós colocarmos em prática. Para mim é o que faz, para mim esse é o maior sentido. Quando a gente olha para outras culturas de forma literalista, né, expressivamente em cada palavra, e a gente joga fora, a gente pode estar perdendo a oportunidade de aprendizados que passam de uma era para outra que tem um significado mais profundo. E que, infelizmente, nós, seres humanos, temos a facilidade em deturpar e viciar conceitos profundos. E isso é que precisa ser o nosso cuidado. Mais importante do que criticar negativamente sempre outros aspectos, é a gente não tomar cuidado de fazer as mesmas coisas hoje. Pegar os ensinamentos espíritas, colocar em pequenos rótulos, né, e trazer todas as nossos atavismos e vícios anteriores para esses rótulos. É sempre algo que eu acho interessante de comentar. Sim, Zé. Eu acho interessante você estar fazendo essa observação, porque justamente durante quanto tempo quando estudávamos o céu e o inferno, que tinha sido alterado, adulterado e todas essas coisas, também dizíamos tanto da Gênese do céu e inferno, o quanto era difícil, justamente pelas essas questões, apesar das adulterações, mas no que se refere ao céu e inferno, a esses textos, as mitologias, tanto gregas como romanas. Porque assim, aí, por que muito. Mas Kardec não ia colocar esses textos se não houvesse o porquê. Quando nós estamos lendo, né, Beto? Quando ele vai e está falando sobre Télamo, como é que é o nome dele? Télamo. Eu acho que é Telêmaco. Aí ele vai falando esses textos todos, nossa, aí vai entrando, vai sendo mais fácil.
vai sendo para mais fácil para nós o entendimento. Então, tem o porquê, porque antes eu achava muito chato, sabe? E hoje eu estou tendo com uma visão completamente distinta, como você mesmo falou, que algumas pretensões que nós fazemos, ou temos uma visão que é a nossa opinião pessoal, né, Beto? Sim, sim, é isso mesmo. Bom, então, vou compartilhar a minha tela. Vou colocar aqui em tela cheia para facilitar. Quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. O que ele vai fazer aqui é um texto muito longo, provavelmente a gente não vai acabar nem o pagão hoje, porque ele é muito longo. Mas o que ele vai fazer é demonstrar que o quanto que o inferno cristão piorou a percepção de inferno. Por incrível que pareça, e toda essa fala minha introdutória foi isso. Pega-se alguma coisa, uma mensagem de Jesus tão linda e bela, e consegue-se piorar uma coisa que já era complicada, já era difícil. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa com o Espiritismo. Então, vamos lá. Inferno pagão. Ele vai falar de inferno pagão, vai começar a falar de Homero e Virgílio, que eram poetas lá da época grega. Nós não vamos entrar em pormenores sobre eles, alguns acham que existiu, outros não, mas eram poetas que escreveram em formas de poemas, né, em cadência. E aqui o que a gente vai ver é o Fénelon, que é um bispo, que ele Pronto. Que ele vai pegar e colocar isso em prosa, ou seja, escrito igual a gente está acostumado a ler um livro normal. Então, lá estava em versos e ele traz aqui uma forma mais fácil da gente estar lendo. Conhecemos o inferno pagão quase exclusivamente pela narrativa dos poetas, conquanto Homero e Virgílio tenham lhe dado descrição mais completa. É preciso levar em consideração as limitações que a poesia impõe à forma. Quando a gente para olhar quem faz alguma leitura bíblica e pega Antigo Testamento, muitos dos livros são escritos nesse formato de poesia. Gênesis, no princípio ali é poesia, os Salmos é poesia, por isso que às vezes fica difícil de ler e entender. É um formato de escrita que não é para todo mundo. Se a gente pega assim algumas literaturas em poesia, vai perceber a dificuldade. Então ele vem colocar aqui uma uma escrita do Fénelon, né, que facilita isso. A obra chama As Aventuras de Telêmaco, seguidas pelas aventuras de Aristóbulos de Fénelon. Esse é o livro da onde o Kardec tira uma parte. A descrição de Fénelon em seu Telêmaco, que é a obra que a gente acabou de falar, mas vamos olhar aqui na nota, ó. O professor Rivail havia traduzido do alemão as três primeiras partes da obra-prima do bispo Fénelon. Telêmaco, destinado a educar o Duque de Borgonha, neto de Luís XIV, e que foi baseada no quarto livro da Odisseia de Homero. A tradução francesa, publicada em 1830, destinava-se ao uso nas escolas, com notas, etimologia das palavras e tabelas gramaticais elaboradas pelo tradutor. Nota do editor. Isso aqui é porque senão se a gente for procurar e pesquisar Homero e Virgílio falando isso aqui, já não vai encontrar. Ainda que proveniente da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre, difícil, né, ruim dos lugares, Fenelon dedica-se principalmente a salientar o gênero de sofrimentos que os culpados enfrentam, estendendo-se sobremaneira sobre a sorte dos maus reis, com o objetivo de instruir seu régio pupilo. Por mais popular que seja a sua obra, muitos não têm essa descrição muito presente na memória, ou não puderam sobre ela refletir o suficiente para estabelecer uma comparação, razão porque acreditamos ser útil dela citar os trechos que guardam uma relação mais direta com o assunto de que tratamos.
isto é, aqueles que concernem mais especificamente as penas individuais. Então, o Kardec aqui, ele vai pegar parte da obra do Fénelon, que interpretou lá os poemas, que foi feita para, né, um príncipe, né, filho de um rei, que seria aí um rei, querendo, de alguma certa forma, educar esse príncipe de uma forma para que ele fosse mais cauteloso e cuidadoso em tudo que fizesse. Então, ele vai pegar esse texto para que a gente possa olhar o que que os pagãos pensavam sobre o inferno. E pagão é todo aquilo que não é cristão. Outra coisa que é extremamente comum em nós. Os hebreus consideravam todos que não eram hebreus gentios. E a gente tem um hábito de ser excludente com aqueles que não professam a nossa fé ou não pensam como a gente. A gente tem esse hábito também. É outra coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado, senão a gente faz a mesma coisa nos dias atuais. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa introdução? Podemos ir para o texto. Sim, Beto, Zé. quando você falou que é difícil, né, a interpretação, o estudo, quando é em verso, né, e até a tradução fica mais difícil também, né, quando é em verso, assim, em forma de poesia, a tradução fica muito mais difícil, né, para ser fiel àquilo, né? Verdade, verdade. Sim, Zélia. É, eu achei importante, não sei se todos conhecem Fênelon, a sua importância dentro do espiritismo, porque ele aparece em várias mensagens, e que eu achei interessante, Beto, e quando eu fui ver lá no Prolegômenos, no final, ele aparece como aquele grupo de espíritos que ajudou Kardec na codificação. Então, a importância desse espírito para o espiritismo. Então, junto, olha quem, lá no final dos prolegômenos, estou falando certo, gente? Prolegômenos, estou, porque às vezes falam umas coisinhas. Aí, então, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. E ele vem explicando. E quantas são as vezes que ele aparece também no Evangelho segundo o Espiritismo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no capítulo 5, no capítulo 11, no capítulo 12, e no livro dos Médiuns também, no capítulo 31. Sem contar as inúmeras. Ah, sim, e no próprio livro dos Espíritos, na questão 917. Nossa, e na Revista Espírita? Na Revista Espírita aparece nos anos 60, 61, 63, 64, 65, 67 e 68. Olha a importância desse espírito. Então, como você diz que como você gosta muito dos evangelhos, você faz mais atenção em algumas palavras dentro do contexto. Então, eu estou aprendendo contigo, sabe, meu irmão? E estou trazendo, porque assim, nossa, será que realmente. Sabe, Beto, que às vezes quando estamos estudando o Evangelho, alguma coisa, para nós que acreditamos, foi a mensagem de Beto Gomes. Mas peraí, quem era Beto? Tem importância? Não. E Zélia, Terezinha? Não, não tem importância, não. Kardec disse que os nomes não eram importantes. Mas em relação a ele, sim. Porque ele ajudou na codificação. Estava neste grupo que auxiliou Kardec. Não é isso? Eu também acho assim, de extrema importância saber um pouquinho mais, quando é possível, né, sobre o espírito. E o Fenelon tem uma coisa muito interessante de uma época que eu precisei pesquisar algumas coisas. Ele era um bispo que tinha muita dificuldade de ascensão, porque, né, na Igreja Católica da época tinha a questão hierárquica, né? Porque ele era a favor de ter maior igualdade, de ser mais solidário, de ter fraternidade, enquanto o pessoal queria saber mais de poder. Então ele foi sempre relegado. E ele só conseguiu esse lugar aí de ajudar o príncipe porque a família dele era amigo do pessoal. Então, tipo,
conseguiu de alguma forma, porque se fosse só questão de, por mais que ele era, eu vou chamar caridoso, ele não conseguia porque ele batia de frente com os poderes mundanos da época, né? Mundanos no sentido de pessoas que queriam poderes na terra, né? Terreno. E realmente, assim, ele foi diferenciado enquanto encarnado, e com certeza Kardec não escolheu à toa pegar um texto dele, né? Já devia ter aí alguma admiração de Kardec por ele. E ele já nasceu em 1651, porque eu fui buscar, se você me permitir, só para poder ver, porque, olha assim, o que eu só não gostei dele, sabe, Beto? Foi quando lá. Não é que não gostei, não. É porque eu sou mulher. Aí ele. Bom, se bem que para aquela época já era uma coisa que, Nossa Senhora, ele era a favor que a educação das mulheres, que as mulheres estudassem para se tornarem boas esposas. Ah, meu irmão, quando eu olhei isso aqui, mas mesmo assim, nessa época que as mulheres não podiam estudar, bom, nem todas, né? Algumas que teriam que, as mais intelectuais, as mais inteligentes, muitas tinham que se vestirem de homem, tudo que diz a própria literatura e a história. Então, eu estava vendo ele aqui, falei assim, eu estava conversando com ele, falei assim, tá certo. Tá, pelo menos você fez algum. Aqui tá o Fenelon. E ele diz que aos 44 anos que ele foi, né, como você falou, a ser bispo e tudo isso. Então ele está aqui e a sua importância. Mas está tudo certo. Tem algumas coisas que eu sou minha feminista. Obrigada, Não, mas, Beto. mas eu acho, eu acho importante a gente olhar para isso e falar, ó, por melhor que fosse, olha aqui o equívoco. Eu acho que assim, é um ganho. E tem mesmo. Para a época era uma coisa disruptiva, né? Porque ninguém queria educar a mulher de jeito nenhum, existia discussão se mulher tinha alma ou não tinha, etc. No entanto, ainda era aquém do que era importante. Eu gosto desses olhares, sim. Uhum. Interessante, porque temos que irmos, como estamos aprendendo aqui, né, Fernando, né, pessoal? Adentrarmos, nos colocarmos, tentarmos imaginarmos no século XIX, para entendermos mais ou menos. Se para o século XIX é complicado, imagine lá no século XVII. Né? Obrigada. Ao entrar, Telemaco entrar no que ele está chamando de inferno. Ouviu os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é a vossa desdita? Perguntou-lhe. Quem fostes vós na terra? Eu era Nabofarzã, respondeu-lhe a sombra, o rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam só de ouvir meu nome. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo de mármore, onde me fazia representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam noite e dia os mais preciosos perfumes da Etiópia. Jamais pessoa alguma ousou contradizer-me, sem que fosse imediatamente punido. Todos os dias inventavam-se prazeres novos para tornar-me a vida mais aprazível. Eu era então jovem e robusto. Oh, quanta ventura restava-me ainda por usufruir no trono! Mais uma mulher que eu amava, sem que ela correspondesse, fez-me sentir que eu não era Deus. Envenenou-me, e nada mais sou. Minhas cinzas foram ontem, pomposamente, colocadas numa urna de ouro. Chorou-se. Arrancaram-se os cabelos. Fingiram querer lançar-se à minha pira crematória, para junto de mim morrer. Gemerão ainda aos pés do majestoso sepulcro em que depositaram minhas cinzas, mas ninguém sente minha falta. Minha memória causa asco até à minha família, e cá embaixo, neste mundo, já padeço de horríveis tratamentos.
Lembrando que assim é um conto, né? Uma fábula, uma parábola, se quiser chamar assim, é uma metáfora. Então, o Fenelon não saiu em êxtase e foi lá e visitou e viu essa cena. Ele está contando uma coisa, é importante, que se a gente for pesquisar os nomes não vai encontrar. E ao chegar lá, o que ele está demonstrando é que é um rei que acreditava ser o todo-poderoso em tudo. E que, ao perceber que não era, ele vai para esse ah, lugar, aqui é lugar, e estando lá, ele sente o tempo todo dores morais. Se a gente for perceber, vai ter uma hora ou outra que vai falar um pouquinho diferente, mas a maioria do tempo, o que está fazendo e trazendo sofrimento para ele são dores morais. Ninguém lembra dele. Ele achava que ele era, né, todo poderoso e percebeu que não era. Nem a família dele lembra dele. Então, isso está trazendo para ele um sofrimento gigantesco. O que já nos dá um olhar de perceber assim que o chamado, né, inferno pagão, ele já tinha pelo menos isso de diferencial, porque o inferno cristão é quase tudo muito físico, né, muito visceral. E aqui ele está mostrando do quanto que esse sofrimento moral, né, saudade, a falta daquilo, etc., o está fazendo sofrer profundamente. E ele já percebia, né? Ele já sabia nessa conversa aqui, nesse diálogo, ele já sabia que tudo aquelas demonstrações de pesar pela morte dele era fingimento, né? Era fingimento, não era real, né? Não era sincero. Isso daí também deve causar um grande sofrimento moral, né? No espírito. Verdade. Deve ser. Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte ou a gente pode continuar? Eu acho que é como nós, né, Terezinha? Quando nós observamos algumas pessoas que nos tratam de uma forma e são de outras, é a continuação. Que na verdade é a continuação. Quando nos damos conta, nos ficamos assim impactados. Então, ele vai com o corpo jamais, entre aspas, né, liberto, porque ele está preso à sua própria consciência, vai se dando conta daquilo que, como ele está falando aí, que não vale nada, não valeu nada tudo aquilo, né? Que ele pensava que fosse o certo, que era o dono da verdade. Oi, isso me lembra algumas comunicações da Revista Espírita, como, por exemplo, daquela rainha hindu que, que desencarnou, tal, tudo mais, e ela contando que, na verdade, ela pensava que fosse toda poderosa e encontrou o subalterno dela muito mais acima dela. É, Boa é um referência. choque, um choque para o espírito, né? E nós já até estudamos isso, não foi, Terezinha? Que encontramos no próprio Estudamos. céu e inferno, no exemplo do céu e inferno. Está na A revista rainha Espírita, que eu não me de, recordo o ano, a ra- e ele trouxe no céu e inferno. rainha de Ud, né? É isso. Vou ver depois o capítulo. Interessante. Telemaco, comovido com a cena, disse a ele: Fostes verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentistes aquela doce paz, sem a qual o coração sente-se sempre angustiado e abatido em meio aos prazeres? Não, respondeu o babilônio, nem sequer sei o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como sendo o único bem. Quanto a mim, jamais a experimentei. Meu coração era incessantemente agitado por novos desejos, receios e esperanças. Tratava de inebriar-me na agitação de minhas paixões, com o cuidado de manter essa embriaguez, tornando-a contínua. O menor intervalo de sobriedade ou tranquilidade tornava-se-me excessivamente amargo. Eis a paz de que desfrutei. Qualquer outra me figuraria uma fábula, um sonho. São esses os bens
de que sinto falta. Então, aqui, ele pelo menos é extremamente sincero. Ele sente falta das paixões e daquilo que a gente chama de extremamente mundano. Tudo que traz prazer ao corpo físico, né? Todas as questões que traz. Quando estava fora disso, ele se sentia angustiado e voltava para isso o mais rápido possível. E é o que ele sente falta aqui enquanto ele está sendo, vamos chamar, entrevistado. Sim, Zé. O exemplo que o Fernando mencionou se encontra no capítulo 7º, Espíritos Endurecidos, uma rainha da Índia. E depois nós fomos ver que o nome dela, trouxemos até. Inclusive foi enterrada em Paris. Recorda, Terezinha? É isso mesmo. Tem o túmulo lá. Pois eu vou procurar. Obrigada. Esse parágrafo aí, né, a gente, é aquela coisa, né, o espírito, a pessoa, ele estava encarnado ainda, quando ele tá, o que ele está narrando, né, ela precisa preencher a vida dela com um monte de coisas, né, distrações e satisfação, né, dos seus desejos, tal. Se a coisa fica parada e ela tem que ficar com ela mesma, né, o que ele fala aqui, para ele era um sofrimento, né? Então tinha que preencher a vida com um monte de coisa, né? Isso é muito comum no mundo, né? As pessoas não conseguirem ficar com elas mesmas, meditar, pensar, né? E parece que tem um receio de ficar consigo mesmo. Gente, está ameaçando um Ó, foi só falar, coral Terezinha, aqui tá de me dar ameaçando. medo. Você falou que Olha, estava estão escutando o ameaçando, barulho? cortou. Estão escutando o barulho do vento? Nossa. Nossa, você É. falou, tá ameaçando, cortou sua internet. Aí voltou. Ah, cortou. Você falou aí, Terezinha, me lembrou uma coisa. A gente hoje tem dificuldade de ficar sozinho em uma fila de qualquer coisa. Você vai no hospital, no banco, você pega o celular e vai rodar a rede social. A gente tem uma dificuldade de, tipo assim, parar e olhar, ou que seja um livro, né? Por mais que o livro seja mais edificante, mas a gente tem muita dificuldade de ficar 5 minutos conosco mesmo, tipo assim, contemplando o céu, a natureza, enfim, qualquer coisa, e a gente busca coisas externas, exteriores, celular, etc., para que a gente não consiga ficar com a gente, porque a gente não consegue ficar muito tempo conosco mesmo. É realmente mudou o jeito e a Verdade. gente acaba fugindo, né? De nós mesmos. Assim falando, o Babilônio chorava qual homem covarde? Estiolado. Desculpa, eu não aguentei. Você falou sobre, agora mesmo aí, Zélia, sobre literatura e tal, coisas equivocadas. Olha aqui um símbolo de machismo. Homem covarde chorando. Pois é. É. Pois é. É, Pois é. Não dá para a gente não atualizar coisas. E tem palavras aqui para baixo que eu vou atualizar elas, que precisam ser é atualizadas. A verdade. gente vai perceber que é importante a gente olhar para trás, né, analisar isso e perceber, nossa, pelo menos nessa questão a gente já olha com mais naturalidade, né? E não Assim, sei muito longe, viu, Beto? Não sei muito longe, não. Faz Hum, pouco tempo que essa mentalidade existia. Eu sim. lembro quando eu era mais nova, assim, já existia ainda essa mentalidade. uhum. Que o homem não chora, né? Ainda hoje você vê um ou outro educando assim, né, criança, né? Ainda vê, de vez em quando ainda vê. Mas a Assim, gente vê nas obras de André Luiz a mesma coisa também. Hum. É demais. Se você se trouxesse a história para os dias atuais, teria que ser contada totalmente diferente. sim, sim. Uma coisa que eu tenho comentado bastante, já que você já citou, as obras do André Luiz, a gente precisa estar muito atento de quem está falando o quê. Porque como tem muitos personagens, a gente faz várias confusões. A gente cita muito aqui, né, eu e a Zélia, por exemplo, vamos pegar o básico, né, o básico do básico. No nosso lar, é falado uma coisa, uma fala extremamente machista, que mulher só deveria ser enfermeira, mas ela tinha que estar ao lar. Enfermeira,
empregada, não coloca essas palavras, mas como se fosse serviçal, É. e um outro caso lá, mas ela deveria ser Professora. esposa e tal, tal. Mas quem diz isso? Dona Laura, não é o André Luiz. Quem diz isso é a Dona Laura. E é importante fazer esses recortes, e quando a gente for criticar, porque eu acho que deve, criticar quem disse o quê e onde, qual o contexto. Eu acho isso importante quando a gente voltar às obras e saber quem está dizendo o quê. Senão, a gente corre o risco de, por exemplo, ler isso aqui, se não tivesse colocado direitinho, e pensar, falar assim, nossa, no livro Céu e Inferno está falando que se chegar lá no Tártaro, acontece tal coisa, tal coisa. E não foi o Kardec nem os espíritos que disse isso. Foi um livro anterior do século XVII. E ao entender isso, acho que ajuda a gente a interpretar cada pedacinho, o que é muito importante para entender todo o texto. Isso. Me lembra que toda vez falando de inferno, dentre os livros do André Luiz, um que eu vou fazer um recorte é o Ação e Reação, em que fala, eu vou pôr entre aspas, do inferno do começo ao fim do livro, né, que é um ambiente, vou chamar de ambiente ali, mas quem conta e dá os ensinamentos do livro? Silas. Ele está totalmente ligado do começo ao fim do livro com todas as tramas. Óbvio que o olhar dele é rígido e duro. Isso é muito importante a gente pensar e não pensar assim, nossa, Silas é um ser espiritual maravilhoso. Não é. Ele é um ser que estava ligado à trama de tal maneira que desde quando ele melhorou um pouquinho, ele estava naquele estado de consciência, vendo somente aquilo, salvo engano, por mais de 80 anos. Então fica muito difícil de você falar uma coisa diferente daquilo tudo que você percebe. E aí ele fala do que ele percebe, do que ele vê. Ao saber isso, fica um pouco mais fácil e pensar, não é assim em todo lugar. Não é assim em todo estado de consciência, corrigindo. Para mim, o grande equívoco foi Obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Esse segundo título, esse subtítulo é o equívoco. Porque dá a impressão que a vida no mundo espiritual é só aquilo, e não é É, verdade. isso. É O que a verdade. gente vai ver em Kardec é que são infinitas possibilidades. E aí foi o equívoco. A gente pegou aquilo e falou assim: só existe isso. E é um equívoco gigantesco. E se a gente fizesse recortes pequenos de compreensão de alguns estados de consciência dentro de uma infinidade, até faria algum sentido, com toda a ressalva e cuidado de quem está dizendo o quê e aonde está dizendo o quê. Mas a gente vai lá e é literalista e acaba trazendo para a nossa vida e acaba se equivocando na interpretação, né? Trazendo conceitos de seres que só estão fora do corpo, mas que os conceitos deles ainda são extremamente materializados. Cinza? E sem contar que, para algumas coisas, alguns livros também foram alterados, né? De Chico. Foi alterados por conveniência da época e das pessoas. E, bom, enfim, por isso que sempre damos um caso, uma opinião nossa que se baseia pelos livros de Kardec, também, claro, se existe alguma, isso aí é cada centro, cada grupo de estudo é inteiramente livre, mas que traga e que faça um paralelo com as obras de Kardec, não é isso? Mas nós, como nós estamos aqui num grupo de estudo, é bom esclarecermos que sim, algumas obras de Chico foram sim alteradas. Existe isso, não se pode provar, mas se sabe, e isso também. Você que está aí em Minas Gerais, se eu não sei como se chama a Federação Espírita Mineira, não é isso, Beto? União Não, Espírita Mineira. que tem a principal, que supostamente o mentor espiritual é Emmanuel. É a União Espírita Mineira, pode ser? Isso. União Espírita Mineira. Pronto, então é justamente os responsáveis, que você conhece, eu acho, que a sobrinha do Honório Abreu estava conversando justamente com a federativa para que colocasse, com o passar do tempo, e fosse de acordo com os originais de Emmanuel, porque aí sim a União Espírita Mineira tem os originais, alguns originais de Emmanuel ainda. Ué, o Edilson quer falar alguma coisa, Pé? O, Oi, o, o Edilson, né? oi, Beto. Oi, Zé, só complementando o que o Beto falou, no Evangelho segundo o Espiritismo,
para que o espírito na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito, porque é a maneira que ele está vendo, está sentindo aquela Isso, situação dele, aquele momento. isso explica tudo, né? A gente fica num dilema, né, Clara? A Clara comentou um negócio e é verdade. A gente fica num dilema. Se você deixar o original igual ele está lá, tem farmácia com PH, tem frases extremamente machistas, xenofóbicas, racistas, etc. E tem, a gente precisa admitir que tem. E aí você precisa atualizar isso. Ao atualizar isso, você deturpa a obra. Realmente é difícil. Realmente é um dilema complicadíssimo. Por isso é importante a gente ir na obra básica, trazer o máximo possível, porque são ensinamentos para a eternidade, né? Que a gente precisa estudar, debruçar, para a gente ter esse crivo de entender quando é uma coisa e quando é a outra, porque realmente simples não é, né? Não é simples. Cinza. Sobre as sensações, percepções, já estudamos aqui também, mas é bom lembrar para aqueles que ainda não conhecem, na questão 257, capítulo 6, Vida Espírita, segunda parte do Livro dos Espíritos. É super interessante. O que está se vendo aqui, se nós observarmos e vai lá, olha que é extenso. É extenso. Vocês se lembram? Lá na questão 257, que ele vai Uhum. explicando as sensações e as percepções dos espíritos. Obrigada. Havia junto dele, vou voltar lá no parágrafo anterior, porque aqui nós vamos fazer correções. Está escrito algumas coisas, mas já vou mudar as palavras. Assim falando, Babilônio chorava qual homem covarde, estiolado pela comodidade e jamais treinado para suportar com firmeza uma desgraça. Havia junto dele alguns escravizados que foram mortos para honrar seus funerais. Mercúrio os entregara a Caronte junto com seu rei, dando-lhes um poder absoluto sobre o monarca a quem havia servido na terra. As sombras dos escravizados não temiam a sombra de Nabovarzan. Elas o mantinham acorrentado e infligindo-lhe as mais cruéis humilhações. Uma lhe dizia: Não éramos homens tanto quanto tu? Como foste tão insensato para te creres um Deus? Não te convinha lembrar que eras da raça dos outros homens? Outro equívoco aqui. Uma outra, para insultá-lo, falava: Tinhas razão em não querer que te tomassem por um homem, porque tu eras um monstro sem humanidade. Outro ainda dizia-lhe: Pois bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tens nada mais a dar, infeliz? Não podes mais fazer mal algum. Aqui estás transformado em escravizado de teus próprios escravizados. Os deuses tardam a fazer justiça, mas enfim a fazem. Então aqui a gente vai perceber que, de uma certa forma, o que está contando aqui na fábula, né, que deuses entregaram um para o outro para fazer o que quisessem, né? E foi entregue àqueles a quem ele humilhava, a quem ele fazia coisas horrendas. E esses, nesse ambiente, estavam fazendo coisas horrendas a ele. Aí a gente já percebe fábula. Por que que a gente percebe uma grande fábula? Porque, dependendo, né, desses escravizados, talvez se eles estivessem vivendo bem, eles estariam em outro ambiente, né? O que eles chamavam na época aí de Olimpo, etc, né? Então, a gente vai perceber que a fábula está querendo dizer o perigo que é das consequências daquilo que se faz. E quando eu falei de equívoco aqui, nas palavras, é quando ele coloca assim, ó, lembrar que eras da raça de outros homens. No século XVII, onde foi escrito, e ainda no século XIX, acreditava-se que existia mais de uma raça humana, que os homens eram raças diferentes umas das outras, que haviam pelo menos cinco, mas dependendo do estudioso eram mais. E a gente percebe isso aqui incutido sem querer. E o que na verdade existe são raças sociais. A gente se subdivide
é em raças sociais. Mas geneticamente, tanto a biologia quanto todas as outras ciências provou que nós somos todos Homo sapiens sapiens. Então, não existe diferenças de raças humanas. Mas, se a gente ler aqui rapidão, a gente vai pensar que existia, mas era a crença que tinha se equivocado da época. O Fernando quer fazer uma colocação. Sim, Antes de Fernando? Terezinha iniciar, porque seria bom colocarmos as mãozinhas Tá. quando alguém quiser fazer a colocação. Por favor. Fernando? Eu só estava. O que eu escrevi do chat. Ou seja, essa é a importância de se estudar as obras de Kardec, se adentrando na cultura da época, para que isso que vai possibilitar o entendimento disso, certo? Sem isso, o entendimento vai ser falseado. É isso. Zélia, eu posso falar? Sim, qualquer. Pode, vou só A colocar minha a mãozinha. mãozinha. Por que que a minha mãozinha sai? Eu ponho e ela sai. Ah, não sei não. Efeitos físicos. Eu ponho e ela sai. Eu ponho É e porque ela você deu parabéns. Você falou parabéns. sai. Não levantou a Não, mãozinha. foi a mãozinha. E, Tá tudo bem. Terezinha, aconteceu comigo outro dia também. Na verdade, a gente tá dando parabéns e não levantando a mãozinha, por isso que ela some rapidinho, tá? Parabéns. Aconteceu comigo também. Você colocou, deu parabéns, já falou assim, Ah, porque. tá. Ah, deu parabéns, mas faz parte. A gente tá Não, eu aprendendo queria tempo. falar esse trechinho aqui. Mercúrio ousa entregar a Caronte, né, junto com seu rei. Aqui Caronte, né, faz parte da mitologia, né? Caronte era o barqueiro do Hades, né? Que carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Então, é uma parte da mitologia, né? Grega, né? Mitologia grega. Só uma curiosidade. Eu também pesquisei, Tê. Eu também pesquisei e eu achei interessante. Só para mostrar aqui, Beto, olha só. Sabe por que eu achei interessante isso? Porque nós vemos isso nos filmes. Já observaram? Olha aqui. Ele vai. Eu não sei se quando existe. Eu não me recordo, gente, os filmes, mas eu já tinha visto, não sei quais foram. Não sei se foi sonho, mas que vai e que aparece. A pessoa entra no barco, aí tá com uma pessoa lá, como se chama? Não é pilotando, como se diz, levando o navio, o navio não, o barco para outro lado. Vocês nunca viram assim nos filmes? É interessante que ele nesse site tem comentando que mesmo que seja uma mitologia, atualmente não, em alguns filmes ainda se utiliza essa simbologia. Eu achei interessante quando ele fala sobre isso. Obrigada, Beto. Tá? É porque, assim, a mitologia... existem teorias, né? Mas provavelmente a mais antiga desses tipos de teoria seja a egípcia e é o Anubis, que é esse barqueiro, né? Aquele chacal que fica com o Anubis. E aí acaba que assim, vai mudando nomes, algumas culturas aumentam um pouquinho mais, e outras diminuem um tanto, né? Vai mudando. E no entanto, assim, as funções são muito parecidas, né? Desses deuses nas mitologias. Caronte, deve ser daí que veio carona, né? O que eu acho interessante do aqui é tão misturado que tem hora que ele usa nome, por exemplo, Fúria, geralmente eram os romanos que falavam, não eram os gregos. E a gente fala na cultura grega, e por isso que eu falei que se funde. Se funde tanto que às vezes um é de uma cultura, o outro é de outra, e a gente fala, né? Porque vai passando com o tempo, a hora que se traduz, mistura um pouquinho. Mas Mas, mas o Caronte, para quem mesmo que estavam desencarnados, olha só que interessante. Eles, ou seja, a alma, para entrar no barco, tinha que dar uma moeda. é a moeda do barqueiro. Tem muito nos filmes egípcios, né? Muito. Tararã, tararã, as sombras, enfim, vindo, fazem.
Eu comentei sobre o negócio das raças, né, e sabendo que é diferente, para a gente sempre estar pontuando e atualizando. Porque alguns termos e alguns conceitos científicos, filosóficos e religiosos foram utilizados, assim como toda a história humana, para subjugar grupos de pessoas, etnias, mulheres, etc, etc. Então é sempre importante pontuar, por isso que a gente vai pontuando e atualizando algumas questões. Diante de tais acerbas palavras, Nebofarzan prostrou-se de rosto ao chão, arrancando-se os cabelos num rompante de cólera e desespero. Mas Caronte ordenava aos escravizados: arrastai-o por suas correntes, levantai-o contra a vontade. Ele não há de ter sequer o lenitivo de ocultar sua vergonha, que lhe sejam testemunha todas as sombras do estígio, como desforra dos deuses que por tanto tempo toleraram que reinasse um ímpio como ele sobre a terra. Bem perto de si, Telêmaco logo percebeu um negro tártaro, do qual saía uma fumaça escura e espessa, de pútrido odor capaz de causar a morte caso se alastrasse pela morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de labaredas e turbilhões flamejantes, a produzir um estrondo semelhante ao das cataratas mais caudalosas quando despencam dos altíssimos rochedos nas furnas abismais, fazendo que nada se pudesse ouvir claramente nesses tristes recantos. Traz uma figura assim bem forte do daquilo que era percebido para trazer essa figura de linguagem, lembrando o objetivo da figura de linguagem para o príncipe, né, do quão ruim é para aqueles que são injustos, que não fazem o que deveriam fazer, etc, 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 né? E aí ele põe aqui o Tártaro, e o Tártaro, ela era uma prisão subterrânea que estava abaixo até do Hades. Então o Hades era o submundo, onde estavam ali os mortos comuns, e o Tártaro seria especialmente para deuses, para aqueles que tinham, deuses que tinham errado, equivocado, feito as suas funções, e estavam ali. Então, estou colocando que ele foi para um lugar que nem teoricamente era para ele, mas era um lugar muito ruim mesmo. Seria o inferno do inferno, para tomar o cuidado de não parar num lugar desses. Podemos continuar? Secretamente encorajado por Minerva, nessa cultura, Minerva é a deusa da... Não me lembro agora a gente pesquisa. Ele entrou sem receio nesse abismo. Viu inicialmente um grande número de homens que viveram nas mais modestas condições, punidos que eram por haverem procurado a riqueza por meio de fraudes, traições e crueldades. Percebe muitos ímpios e hipócritas que, simulando apreço pela religião, dela se utilizaram como conveniente pretexto para satisfazer sua ambição, explorando a credulidade dos homens. Vai falar da Minerva? Pode falar. A Minerva era a deusa, né? Era uma deusa, Assim, mas ela já era Tá romana, né? aqui, tá aqui. Vou falar É. sobre isso, Clarinha. Vou Então botar aqui, fala, vou bota aí. colocar Isso. aqui. Então aqui, porque tem duas versões, né? A Minerva, deixa eu ver, na romana e na grega, aqui. Então, assim, para os gregos e os romanos criaram mitologia. Então, ela é, por exemplo, como Atena e uma deusa etrusca. Se você imaginar, eu esqueci de ver isso aqui. Então, ela aparece como deusa, como a mitologia romana era a deusa das artes, do comércio, da sabedoria,
equivalente a Atena, a divindade da guerra na mitologia grega. Aí aqui, olha, parece tem ela na parte mais antiga e ela aqui. Então, era isso. Realmente, né, Beto? Eles faz essa coisa na mitologia grega, a romana, vai para lá. Menina, eu vi tantos deuses que eu pensasse, o Plutão era. Tá aqui, eu já peguei, É que o eu mesmo esqueci. que Hades, é o deus do O submundo. Hades. Aí esses outros. Porque é muito interessante a gente saber o contexto também, como nós estamos estudando, trazendo isso, para entender o que. E entender, né? Sim, sim. Então, realmente é confuso às vezes, é confuso. Por É, isso que é bom estudarmos um pouco. E por isso que estamos aqui, né? às vezes é confuso, porque se você vê aí no texto, né, falando que Minerva é das artes, e aí de repente ela é a mesma que Atena, que é da guerra, você fica, como assim? É, Realmente é confuso, mas é porque misturavam. E aí a gente precisa lembrar que, como o Império Romano dominou a Grécia, que foi poderosa durante muito tempo, isso foi se fundindo aos poucos e esses textos foram se misturando. E aí, ora é para uma coisa, ora é para outra coisa. Realmente é difícil mesmo, natural. Tadadã, tadadã, tadadã. É porque eu vi aqui no chat aqui, achei que alguém tinha colocado alguma coisa. Secretamente encorajado por Minerva, ele entrou sem receio nesse abismo. Viu inicialmente um grande número de homens que viveram nas mais modestas condições, punidos que eram por haverem procurado a riqueza por meio de fraudes, traições e crueldades. Percebe muitos ímpios e hipócritas que, simulando apreço pela religião, dela se utilizaram como conveniente pretexto para satisfazer sua ambição explorando a credulidade dos homens. Você vai perceber que aqui ele faz um recorte muito explícito da hipocrisia. E a gente vai lembrar que se é alguns que Jesus foi mais rígido, vamos chamar assim, foram os hipócritas religiosos. Então a gente vai perceber que é comum em culturas esse olhar onde precisamos de ter mais cuidado com aquelas informações que nós temos e como nós as utilizamos, né? Se a gente utiliza elas ao nosso benefício próprio, com hipocrisia, né? Que é o falar uma coisa e fazer outra, né? Tais homens, por terem abusado da própria virtude, ainda que fosse esta a maior dádiva dos deuses, eram punidos como os maiores criminosos entre todos os homens os filhos que degolaram seus pais e suas mães, as esposas que banharam as mãos no sangue de seus maridos, os traidores que, faltando aos juramentos, haviam vendido sua pátria, sofrem todos penas menos severas que os hipócritas. Lembra alguma coisa que Jesus falava? As prostitutas e os ladrões os precedem no reino de Deus. Os três juízes dos infernos assim estipularam, porquanto os hipócritas não se contentam em ser maus como o resto dos ímpios. Eles ainda querem se passar por bons e fazem, por sua falsa virtude, com que os homens não confiem mais na virtude verdadeira. Os deuses, dos quais zombaram, fazendo que os homens os menosprezassem, têm prazer em empregar todo o seu poder, vingando-se de tais afrontas. Então, assim, tirando todo o simbolismo das falas, e que são, né, um pouco diferentes, ele está falando aqui do cuidado que precisa ter sobre essa questão da hipocrisia, principalmente juntada à questão das verdades religiosas porque é uma tentação muito comum ter acesso a informações e utilizar ao nosso bel prazer. Por exemplo, a questão do inferno, onde a gente materializou a informação e começamos a falar: se você não fazer isso, você vai para o inferno. Se você fazer aquilo, você vai para o céu. Se você fazer aquilo, você vai para o umbral. Se você fazer aquilo outro, você vai para o nosso lar. Então a gente vai mudando termos e vai utilizando informações para ameaçar, para amedrontar, para vitimizar, para, enfim, né, para fazer
questões extremamente perigosas e danosas, e que, se a gente for pesquisar bem em todas as religiões, né, grandes religiões, a gente vai perceber que é algo que elas trazem assim: olha, cuidado com isso, porque isso é para ser utilizado em proveito para o bem comum, e não para ser utilizado como matéria de troca, etc. Sim, Terezinha? Essa frase aqui, né? Eles querem ainda, eles ainda querem se passar por bons e fazem, por sua falsa virtude, com que os homens não confiem mais na virtude verdadeira. Eles provocam a incredulidade, né? Eles decepcionam as pessoas. Quanta gente fala, né? Ah, se isso, a religião é isso que estão fazendo, então eu não quero saber de nada, né? Eu não acredito em nada. Quer dizer, além do mal que eles fazem, ainda provocam essa desilusão nas pessoas, né? A incredulidade, né? É bem sério isso, né? Sim, claro. O, Quem aqui fala assim, os três juízes, onde é que está? Os três juízes do inferno. Isso. Os três juízes dos infernos assim estipularam. Quem seriam esses três juízes do inferno? Boa pergunta. Eu não pesquisei, mas com certeza são do Três Juízes do Inferno, que são da cultura romana, né? Eaco, Pois é. Radamanto e Minos, que eram assistidos pelo próprio Hades. Hum. Então eram seres mitológicos, né? Que o pessoal Uhum. acreditava que existia, que estavam ali para julgar. Quando tem, eu não estou lembrando o nome de um filme que ele é um pouco mais recente, né? Dos deuses egípcios, que tem até o Russell Crowe, que foi o mesmo. Não, que tem o Aí, cara que fez os 300, né? De Esparta. Ali tem um momento em que o pessoal tá ali no filme, e aí tem um monte de gente, juízes que ficam falando: você fez isso, não fez aquilo, aquilo outro, e no final das contas isso não significa nada. Você tem o dinheiro para colocar aqui, né? A moeda de ouro, que precisa ser maior do que a pena. Aí você vai para um lugar bom ou para um lugar ruim. Você vai percebendo que, tipo assim, esses mitos, eles trazem uma figura Uma baseada simbologia, né? numa Porque quando, simbologia. né, que eu fiquei assim, mas bem, é uma simbologia, não, mas é Simbologia. aí que eu fiquei, né? Mas eu vou pesquisar também, porque eu fiquei naquela. Não, isso aqui é uma simbologia, mas o que será esses três juízes nessa simbologia? Sabe? Eu fiquei naquela coisa assim, quem serão esses três juízes? O Sim, que sim. será, né? Não, às vezes não é o quem, e sim o que. que representa, né? É, vamos pesquisar quem serão esses três juízes. vamos continuando, aí eu vou, tô aqui procurando na internet também, porque realmente eu não trouxe, eu peguei é, outras deusas, Eu mas também esses peguei um três monte juízes aqui. não. Cada um, gente, veja só, aqui é um estudo. Então, Uhum. toda semana, aliás, antes, nós damos também o item que será estudado posteriormente. Então, Sim, sim. cada um pode pesquisar aquilo que mais chamou atenção para comentarmos aqui. E por Tá isso bom. que esse estudo, nós falamos muito sobre isso. Não pertence pertence a todos. Cada um de nós que fazemos fazendo parte desse grupo, é responsável por ele. Então, vamos trazer posteriormente também aquilo que se achar mais interessante, como nós estamos fazendo aqui, e só acrescenta, sabe, Clarinha? E Tereza, Sim, sim. só acrescenta, porque cada um tem a sua forma de pensar, aquilo que não me chama atenção, olha, chamou a tua. Para mim, eu fiquei já naquele lado tártaro. Eu queria saber o significado. Aí já entendi, entendeu? E vou procurar aqui, tá?
Perto destes últimos, apresentavam-se outros homens que o vulgo, o comum, não vê como culposos, mas que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que aclamaram o vício, os críticos maliciosos que trataram de ferir a virtude mais pura. Enfim, aqueles que julgaram as coisas temerariamente, sem conhecê-las a fundo, assim maculando a reputação dos inocentes. Telêmaco, vendo os três juízes sentados a condenar um homem, ousou perguntar-lhes quais teriam sido seus crimes. De imediato, o condenado, tomando a palavra, exclamou: Eu não... Sim, Zé. Então, os três juízes são Mimos, que tem o voto decisivo lá, no Tártaro, como queira. Aicos, que julgava as almas europeias. Ô, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Radamandis, julgava. Não, isso aqui não está bem, porque já está misturando, veja, misturando a parte da Índia, lá da cultura, olha, já entra com a parte aqui da Índia, e romana. No caso, ele está dizendo Radamatiz, que seria o próprio Hades. Olha aí. Então, tem Hades, que é o. Deixa eu ver aqui, o Hermes. Gente, eu estou aqui e eu não quero falar besteira, mas está. Da mitologia grega seria Mimos, Minos, Radamatiz e. Deixa eu ver o outro. Radamatiz. Encontrei, me perdi. Peraí, tá aqui na parte de baixo. Eu encontrei esse, Aicos também. Então eu vou Foi me o... certificar, mais para ser mais precisa e não estar falando assim tão rapidamente, tá? Só que eu encontrei esses três e eu não entendi muito. Eu teria que ver como cada um está dentro da cultura romana, na cultura até entrou até aqui da Índia. É, Então isso aí é uma posso, coisa que tem que ser estudado. Hum? olha, eu achei aqui algo interessante, que até foi alguém que postou. Era os três juízes do inferno. Na mitologia grega, o inferno é conhecido como o Hades, do grego Aidos. É a terra dos mortos governada pelo deus homônimo, situado no mundo inferior, né, que é o submundo, né, embaixo da superfície terrestre, conhecido também como a casa do domínio, quer dizer, esse inferno chama-se Hades, que é governado pelo deus Hades e usa-se seu nome frequentemente para designar seu mundo. Então, a chegar nesse mundo dos mortos, irão julgados por três juízes com responsabilidades específicas, que diz Minos tinha o voto decisivo, Aiaco julgava as Isso, almas europeias isso, e a mesma coisa. Radamanti julgava as almas asiáticas. Isso, tá aqui Nem da mesma mesmo coisa. Nem mesmo os próprios Hades interferia no julgamento deles, a não ser em raras ocasiões. Então, gente, engraçado que o desenho aqui parece até aqueles desenhos japoneses, como era o nome daqueles desenhos japoneses, né? Que era não era Jaspion, acho que era isso, Jaspion, não sei o quê, não sei das quantas. Lembra bastante até. É Eu acho interessante. que assim, é importante pesquisar porque dentro da mitologia grega não tinha Europa e não, né, não se enxergava a Europa como Europa. E aí, Exatamente. e aí provavelmente já é um pós-romano que tirou, pós-Império Romano que tirou essa questão de europeia e asiática, né? Ah, Mas então lá na mitologia grega, se for pesquisar, talvez. Eu entendi. Você quer ver se eles têm algum símbolo de alguma coisa, né, Mari? sim, sim, tem que ser uma coisa mais profunda, entendeu? Tem que ser mais Realmente. profundo. Porque não adianta, todos os deuses tinham uma simbologia, certo? Sim, sim, sim. Então, e esses três juízes, né? Eles de certeza eram três juízes, o que que eles julgavam ali, né?
o que que seria, né, o ser que estava sendo julgado, qual seriam, de que eles tinham feito. É mais ou menos isso, pronto. Fiquei na minha cabeça isso. Mas eu vou pesquisar um pouquinho mais, que tem que ser, tipo assim, ficar mesmo pesquisando para a gente entender um pouco isso, porque na realidade, por que que nós estamos trazendo tudo isso aqui, né? Por que Kardec está trazendo isso tudo, está buscando toda a mitologia grega, romana? Não, não é à toa, tem que ter É, um propósito. o principal objetivo é perceber que o inferno pagão ele é É, mais dos brando deuses, do que o cristão. Não, ele é mais brando do que o cristão. né? Por Porque nós incrível estamos que falando assim, pareça, o pagão aqui são dos deuses, né? dos E depois, deuses, isso. então, vai vir o outro que é do Deus da igreja. Isso, do Deus único, é. Para perceber, assim, o quanto, ao invés de abrandar, ficou mais severo. Isso, então vamos. Aí, então, o Telemaco foi perguntar para os juízes, né, o que que ele fez. Aí, o que estava sendo julgado respondeu: Eu nunca fiz mal algum, punha todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo e compassivo. Do que se pode, então, me repreender? Minos, que é um dos deles, né, disse-lhe então: Nenhuma censura te é feita com relação aos homens, mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, portanto, essa justiça de que te jactas, de que te orgulha? Para com os homens que não são nada, tu não faltaste com nenhum dever. Foste virtuoso, mas atribuíste toda virtude a ti mesmo, e não aos deuses, que a deram a ti. Porquanto tu querias te aproveitar do fruto da tua própria virtude, centrado em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses que tudo fizeram e nada fazem senão para si mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Esqueceste-os e eles esquecer-te-ão. Entregar-te-ão a ti mesmo, porque quiseste pertencer-te a ti mesmo e não a eles. Busca agora, portanto, se puderes, tua consolação em teu próprio coração. Eis-te para sempre separado dos homens, aos quais quiseste agradar. Eis-te sozinho contigo, ídolo de ti mesmo. Então, aqui o que ele está falando é que, olha, você esqueceu que existem atributos acima de ti mesmo e por egoísmo, por ser tão egoísta, né, idolatrar a si mesmo, somente a ti mesmo, você vai ter você vai ser condenado. Em resumo, é isso que está acontecendo aqui na fábula. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor dos deuses, a quem tudo é devido. Tua falsa virtude, que por muito tempo enganou os homens facilmente iludíveis, será eliminada. Os homens que julgam os vícios e as virtudes apenas pelo que os choca ou lhes agrada, são cegos para o bem e o mal. Aqui uma luz divina reverte todos os seus julgamentos levianos. Muitas vezes condena o que eles admiram e absolve o que o condenam. Aqui está dizendo que, assim, dentro da fábula, e eu vou falar isso muitas vezes para a gente não pensar assim, nossa, está falando aqui umas verdades, assim, né? Dentro da fábula, aqui está falando que os deuses, como por ter maior acesso e percepção, sabem melhor do que aqueles que estão, os homens, fisicamente falando. E aí, ó, já que é assim, você não vai ficar nem com um nem com o outro. Você vai ficar sem nada. Essa será a sua punição. É, E é nesse, interessante que lá em cima ele fala um homem, né? um homem, né? Homem, qualquer. Nesse parágrafo aqui ele fala, né? Daí a gente começa a imaginar da onde vem, né? Desde lá do passado longínquo, né?
a ideia de tribunal, que muita gente tem ainda até hoje, vigora, né? Para muita gente, que depois da morte tem um tribunal, que a gente vai ser julgado, né? Olha aqui, ó, né? 3 juízes sentados a condenar um homem, né? Um tribunal, né? Então, vem de longe, né? E aquela coisa de aceitar, de interpretar tudo ao pé da letra, né? Não vendo a simbologia que está por trás, né? A alegoria. Então, vigorou e vigora para muita gente ainda até hoje essa ideia de tribunal depois da morte, né? Vem de longe isso. Verdade, bem mesmo. E é perigoso como a gente interpreta isso, né? É, Ouvindo essas palavras, o filósofo, como que atingido por um raio, não se podia suster. A satisfação que antes experimentava ao contemplar sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas, transformou-se em desespero. A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, converteu-se no seu suplício. Enxergava-se sem que possa desviar o olhar, aprende a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Uma completa revolução opera-se dentro dele, como se lhe revolvessem as entranhas. Reconhece-se outro, não encontra apoio qualquer no coração. Sua consciência, cujo testemunho fora-lhe tão brando até então, levanta-se contra ele e lhe reprova amargamente o desvio e a ilusão de todas as suas virtudes, que não tiveram o culto à divindade por princípio e fim. Ei-lo perplexo e consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias, que são, na mitologia grega, as vinganças responsáveis pelas vinganças, não o atormentam, porque é suficiente tê-lo entregue a si mesmo, e que seu próprio coração vingue os deuses desprezados a contento. Não podendo esconder-se de si mesmo, procura os lugares mais sombrios para ocultar-se dos outros mortos. Busca as trevas sem jamais encontrá-las, já que uma luz importuna o segue por toda parte. Os raios penetrantes da verdade, de todos os lados, vingam a mesma verdade que olvidou. Tudo que amou torna-se odioso para ele, convertendo-se em fonte de sofrimento sem fim. E diz para si mesmo: insensato quem fui, pois não conheci nem os deuses, nem os homens, nem a mim. Não, nada disso conheci, pois nunca amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram insensatos. Minha sabedoria, apenas delírio. Minha virtude, somente orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, ídolo de mim mesmo. gente, esse parágrafo é muito forte, é muito importante esse parágrafo. Achei fantástico esse parágrafo. É uma tomada de consciência dele, né? Interessante. Ele percebeu tudo, né? Todo o erro dele. E quando ele fala aqui, olha, as fúrias não o atormentam, porque é suficiente entregá-lo, tê-lo entregue a si mesmo, ele com a consciência dele. Ninguém precisava atormentá-lo. É só deixar ele entregue com a sua própria consciência. Não é assim com a gente? Não é isso que o Espiritismo ensina, né? Que é o sofrimento moral, que é a gente com a gente mesmo, com a nossa consciência, não é? Eu achei muito interessante esse parágrafo, essa tomada de consciência dele aqui. É o primeiro passo, né? Segundo o Do Espiritismo, arrependimento, né? do É o consciente. arrependimento, a tomada de consciência é o primeiro passo para a regeneração. Achei fantástico isso E aqui. isso que nós estávamos vendo nos estudos anteriores, né, Terezinha? Só que você vê É, como é interessante, que é uma fábula, ou como que seja, mas está aqui. E é por isso que ele traz justamente isso. Esse é, texto, afinal de contas, ele traduziu, né, é. o Kardec ele traduziu essa obra.
Então, olha que Então, interessante. isso, essa tomada, essa descrição que está aqui, não existe na explicação do inferno cristão, né, Hum, católico. Não existe isso, hum. né? Esse despertamento, né? Eu achei bastante interessante quando ele fala, sua consciência, cujo testemunho fora lhe tão brando até então, levanta-se contra ele, né? A sua própria consciência, e lhe reprova amargamente o desvio e tudo aquilo que ele fez, né? Muito interessante mesmo. Interessante que ele chega a Terezinha, não foi? Que antes ele disse, mas por que que eu fiz? Eu era bom. Aí o Não era juiz bom, fala, aí vai mostrando a ele, olha, até que esse juiz está até bem bonzinho em relação a esse tátaro lá, mostra de uma forma poética como ele era egoísta, egocêntrico. Hum? Então Então, você aqui é vê que interessante, né? Ele começa falando do. Como era o nome? Aquele nome estranho lá, que eu nunca. Telêmaco, Telêmaco. Nabofarzan, né? O Ah, Telêmaco está falando do Nabofarzan. Agora, aqui já é um outro homem, né? Que estava sendo julgado, o relato, né? Do julgamento de um homem, esse caso aqui. Ele começa falando homem, depois chama ele de filósofo. É, filósofo, isso mesmo. É, Uhum. aí só tem uma coisinha assim que distorce, né? Porque aqui ele tem uma pena eterna, né? Ele vai, mesmo ele reconhecendo o engano, o erro, ele vai permanecer lá lascado. É, Existem, vamos dizer assim, percepções diferentes de cada um que ele está vendo, esse telêmaco, mas todos terão um fim semelhante, né? Demonstrando. depois que entra lá, não sai mais, né? Como o inferno. Então, teoricamente não, mas tem contos dentro das mitologias que alguém enganou o Hades e conseguiu ir, né? Na É, egípcia, enganou o Anubis e voltou. Enfim, sim, existem brechas, vou chamar assim, nas mitologias. Porque e aí, assim, é uma interpretação, né? Dentro do simbolismo daquela religião, não poderia ficar muito claro a questão da reencarnação. Então, falava que enganava ali e voltava, mas era uma forma diferente de falar reencarnação. Isso é uma é. interpretação, né, minha. Telêmaco notou, por fim, os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora apresentava-lhe um espelho que lhes mostrava toda a deformidade de seus vícios, sem que pudesse desviar o olhar. Enxergavam a sua vaidade grosseira e ávida pelos mais ridículos aplausos, a sua dureza com os homens, cuja felicidade deveriam ter ensejado, sua insensibilidade à virtude, sua aversão a ouvir a verdade, sua inclinação para os homens covardes e aduladores, sua negligência, sua apatia, sua indolência, sua desconfiança descabida, seu fausto e sua excessiva ostentação construídos sobre a ruína dos povos, sua ambição de obter glórias vãs à custa do sangue de seus cidadãos. Enfim, sua crueldade diariamente à procura de novos prazeres, em meio às lágrimas e ao desespero de tantos infelizes. Tais reis vêm-se incessantemente nesse espelho. Eles se acham mais horríveis e monstruosos do que a quimera, vencida por Belerofonte, do que a Hidra de Lerna, abatido por Hércules, do que o próprio Cérbero, ainda que este último vomite por suas três goelas abertas um sangue negro e deletério, capaz de envenenar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Aqui, lembrando o objetivo dele estar fazendo isso, né? Ele está falando para um príncipe, vai virar um rei. Então ele coloca provavelmente mais energia ainda para reis, porque ele está querendo educar. E aí ele começa a fazer comparações com alguns, né? Que Quimera, Belerofonte, Hidra, Quimera e Hidra são monstros da mitologia grega. E é interessante que eu fui pesquisar algumas imagens. E fui observar uma coisa muito interessante. Se você vê as imagens lá primeiras que foram criadas, que estão em jarros, é,
gregos ou romanos, você vai perceber, assim, homens e mulheres com monstros até pequenos em comparação ao tamanho dos homens. A comparação ao tamanho dos deuses, então, são minúsculos. Mas se você pesquisar assim, conforme foi mudando na Idade Média e na Idade Moderna, se você colocar uma inteligência artificial, então, aparecem monstros assim horripilantes. Por quê? Porque esses monstros foram para videogames, foram para o imaginário comum, que foram colocando eles cada vez mais feios, grandiosos, né? Lançando fogo de tudo quanto é lugar, etc, etc, etc. E isso é algo que a gente faz comumente, né? O quimera é uma cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Se a gente vê o original lá, é assim, é estranho, mas não é muito. Mas se você vê os atuais, meu Deus do céu, como ele ficou grande, forte, gigantesco, né? Lembra os dragões, né? Dragões que a gente vê de Idade Média. O Cerbeiro era um monstro de três cabeças que guardava o mundo inferior, né? Como se fosse três cabeças, lembra de cão, dragão, enfim. Por que que a gente está comentando essas figuras de linguagem? É porque a gente vai perceber que com o tempo a gente foi aumentando, piorando elas. O própria questão de Satã e Satanás, se a gente for ver as primeiras imagens, é um homem, assim, parece um homem, né? Um homem, enfim, normal, com braços e pernas. Foi virando, criando chifre, ficando vermelho, cada vez maior, mais forte. São coisas que a gente foi fazendo para colocar medo, colocar muito medo. Por mais que exista aqui uma desconstrução do Fenelon, ele acaba construindo uma coisa temerária no príncipe, quando ele coloca aqui o que está reservado aos reis. É, Vai perceber que era comum, é comum a é gente fazer isso, né? através do medo, né? Incutir o medo para controlar, para educar. E, na realidade, isso não é uma educação, né? Não é educação, né? Através do medo. Até hoje, né, Beto? Até hoje. Até hoje. Até hoje a gente usa o tal do homem do saco para a criança parar de fazer o que a gente não quer que ela faça. Até hoje. Assisti um filme há pouco tempo, agora é a vida de um médium que existiu mesmo e está vivo ainda, esse médium. Ele é norte-americano e esse filme conta a vida dele desde criança, né? E de criança ele via espíritos, sempre viu espíritos. Só que ele não entendia o que era, e ele pequeno ainda, né? 10 anos, 8, 10 anos, ele comentava que estava vendo quem é esse, quem é aquele, e ele sofreu muito por causa disso. E na escola, quando ele relatava, né, as crianças eram cruéis com ele e denunciavam ele para o professor, né? Ele está mentindo, ele disse que viu minha irmã morreu, ele está vendo. E era uma escola católica, né? Aí o professor falou assim, falava várias vezes, falou, sabe o que acontece quando as crianças mentem? As feridas de Jesus começam a sangrar. Ele sofre quando as crianças mentem e as feridas de Jesus começam a sangrar tudo de novo. Olha, a imagem que criava na cabeça da criança, terrível, né? E ele passou. E é através disso mesmo, né? Dessas imagens do medo, da ameaça, né? Que a humanidade foi sendo condicionada através dos séculos, né? E nos próprios lares também, né? Essa continua. Porque na própria educação que tivemos, pelo menos eu que tenho assim, né, 60 aninhos vou fazer, como fui criada. Olha, cuidado, não faz isso não, papai do céu vai te castigar. É, É, uhum, cuidado. E ainda dava coisa, cuidado com a tua língua, você vai ter isso aí. Menino, então assim, eram coisas horripilantes da educação que se tem e que se realmente dá medo e que trauma. E para tirar o é. trauma, só uma bom psicólogo, às vezes psiquiatra. Bom, eu, Acaba sendo um atalho mais fácil, né? Porque a gente precisa admitir que educar é extremamente difícil.
E eu tô falando não só de criança, nós mesmos, quando a gente tem um pensamento que cristaliza, que a gente tem certeza daquela verdade, nossa, tirar isso de nós é difícil. E quando você fala assim, na verdade, isso não é verdade mais. E aí, até você colocar outra coisa no lugar, vai um tempão. A autoeducação é complicado. Imagina educar outro que está fora da gente. Então, realmente é um desafio muito grande. Então, às vezes a gente vai por atalhos, por questão de conveniência. Então, para os nossos pais, para os nossos avós, faziam muito sentido, mas hoje a gente precisa buscar cada vez melhores ferramentas para que essa educação seja mais leve. E aí, É, só isso já pensa assim: ora, se eu não quero o meu filho, meu neto, bata nas pessoas, então, teoricamente, eu tenho que arrumar uma forma de educar que eu não bata nele. Se é assim, eu, que sou completamente imperfeito, estou equivocado, como pensar um Deus que pune? E aí a gente vai percebendo que, assim, quando a gente faz essas ligações, a gente passa a olhar os textos de forma diferente, já automaticamente. Eu não posso ser, porque o Kardec nos ensina, os espíritos superiores nos ensinam através de Kardec, que a criatura jamais será melhor do que o Criador. Então, tudo que eu olhar de mais perfeito ainda está muito aquém daquele Criador. Significa que eu preciso muita coisa, né, muitas ferramentas para compreender essa perfeição. Por isso que ela nos escapa tanto e a gente acaba colocando as nossas imperfeições em Deus, porque a gente ainda não o estuda suficientemente. Principalmente, a gente ainda não o sente, né? A gente acha que precisa fazer um monte de recurso para merecer ser filho, para merecer ser amado, né? E não o contrário, não, nós já somos amados, nós já somos filhos, e eu preciso só perceber isso. Então, realmente são muitos atavismos, né? São muitas heranças que a gente precisa cuidar e ter uma reeducação. Aliás, eu vou usar uma palavra que eu gostei muito que o Mário usou 2 estudos atrás desse livro. Ressignificar. Adoro essa palavra. A gente precisa ressignificar muitas coisas, né, nas nossas vidas ainda. Muitas. Então, eu acho que finalizamos com essas tuas palavras, Beto. E realmente o que nós estamos aprendendo nos nossos estudos é ressignificarmos muitas coisas. É a palavra atual que está sendo dita e é bem atual, né? Alguma coisa a mais, gente, para finalizarmos aqui a nossa gravação? Fechou? Então, na próxima semana vai continuar com o Beto. vai continuar com vendas a próxima Vamos, semana? vai, Ah, que vai. bom, ótimo, Então, Beto. então, Próximo. então, até a próxima, gente. Muito obrigada. Vou finalizar aqui. Então, tchau.